Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer o convite e vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem muita apresentação nossa que eu fiz, como vai ficar disponível, né, para todo mundo. Eu tentei colocar, tem muitos slides que são até da regulamentação do CONAMA, tudo, porém eu vou passar rapidinho, porque eu queria dar mais um exemplo. Não dá, são 47 slides para passar em pouco tempo. Então, eu vou correndo para o que interessa mais. Então, compensação ambiental, compromisso com o desenvolvimento urbano, e queria agradecer também o convite e dizer que, vocês viram o Ricardo, que me antecedeu, ele não é do governo do Distrito Federal, ele é na iniciativa privada, porém é um grande parceiro nosso, como eu vou mostrar, que nós temos vários parceiros, e esse é mais um parceiro da área privada dentro do projeto Brasília Cidade Parque. E o que a gente veio apresentar aqui? É a questão nossa da compensação ambiental, que é a retribuição pelos impactos causados ao meio ambiente por meio da socialização de custos, implantação, gestão e manutenção de unidades de conservação. Lá em Brasília, nós temos 73 parques. Eu não passei. Lá em Brasília, nós temos 73 parques, um território muito pequeno, e a maioria, todos, né, no meio da cidade, ou margeando as nossas cidades satélites, ou o próprio plano piloto. Só no plano piloto nós temos mais de 7 parques no plano piloto. Então, o conceito da compensação ambiental é este, e vem do poluidor-pagador. Então, eu vou passando, tudo isso está na nossa apresentação e vai ficar disponível. Mas vem da resolução CONAMA, que já é um instrumento antigo, de 2006, que fala que o órgão licenciador, no caso lá de Brasília, o IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, vai estabelecer o grau de impacto de cada empreendimento. O que é isso? Você, como empreendedor, pode ser privado ou público, pode ser uma empresa de parcelamento de solo, pode ser uma empresa pública que vai fazer uma estrada, e aí você faz, durante o licenciamento, você estabelece o grau de impacto através de uma fórmula que nós temos. Cada ente da federação pode adotar a sua fórmula, e isso está no CONAMA. Mas isso é transparente, como o Ricardo falou, porque isso já tem no site, e nós já conseguimos internalizar para cada empreendedor. Então, durante a licença de instalação, você entra com todas as informações, tanto de infraestrutura, como o preço da gleba, da terra, tudo que está envolvido no seu investimento. E, durante a LI, você tem que apresentar esses dados. A gente calcula quanto que será o valor da compensação ambiental. Então, mas, para isso acontecer, a gente tem que ter internalizado algumas esferas de tomar decisão. Uma, que está colocada aí, está colocada no CONAMA 371, é que o órgão ambiental também, além de ter uma fórmula, ele tem que ter também instituir a sua Câmara de Compensação. E lá no IBAMA, a gente tem essa Câmara de Compensação formada pelos colegas e diretores de cada área dentro do IBRAM, tanto de áreas protegidas, como também a parte de licenciamento ambiental, como a unidade a diretoria administrativa. Então, é um colegiado que decide o que faremos com os recursos. Essa Câmara de Compensação também aprova o plano de aplicação dos recursos durante o ano. E também um plano de aplicação dos recursos e também a destinação. Essa Câmara de Compensação, ela analisa, e tudo está no CONAMA, ela analisa se o empreendimento, qual é o empreendimento que deve receber o recurso. Isso fica, vamos dizer assim, uma unidade de conservação, ela é priorizada quando ela é diretamente, vamos dizer, a 3 quilômetros dela, no máximo, ela foi afetada. Então, a Câmara de Compensação destina os recursos para essa unidade. Não havendo próximo daquele empreendimento nenhuma unidade de conservação próxima, aí você pega e bota dentro da própria área de proteção ambiental que ela está inserida, o empreendimento. Então, a Câmara de Compensação, além de definir o que será colocado de investimento, que tipo de investimento, também faz a escolha da unidade de conservação que vai receber esses recursos.
Então, a Câmara de Compensação é muito, a unidade, né, de compensação ambiental e florestal é importante para isso. Mas eu queria, isso tudo tem na resolução CONAMA, e isso aí vale para o Brasil todo, seja a nível estadual ou também a nível federal. Mas por que no IBRAM a gente está conseguindo fazer acontecer? Tem algumas coisinhas novas que nós estamos fazendo lá, que também pode ser feito por todo mundo, só que, às vezes, a gente pega um caminho um pouco mais longo, e esse caminho que a gente tentou, e aí que eu vou passar agora, que é a nossa prática no Distrito Federal. O que a gente fez? Primeiro, lógico, a Câmara de Compensação, né? Então, ela tem um presidente colegiado, como eu já falei, e ela é formada por servidores da casa, do seu secretariado, e também até no seu colegiado hoje. E a gente tinha que ter um método, que eu também falei, que tem que ser simples, replicável e objetivo, e análogo aos outros já apresentados, e, na época, o que estava apresentado era o modelo do IBAMA, e também que levasse em conta o contexto, a peculiaridade ambiental de cada região, no caso do Distrito Federal, e tecnologias verdes. O que acontece no nosso método? No cálculo, o método é o cálculo que você faz para saber quanto que o empreendedor tem que pagar. As tecnologias que são verdes, positivas, exemplo, se ele vai usar vamos dizer assim, um reuso de água no seu empreendimento, esse é abatido do valor. Se ele já é parceiro do IBRAM, do Instituto Brasileiro Ambiental, de algum projeto, né, que a gente tem de educação ambiental, esse valor também é abatido do que ele tem que pagar. Então, ele só vai pagar mesmo por aquilo que vamos dizer, que são aspectos negativos, né, do seu empreendimento, que acabam tendo que ser compensados. E uma coisa importante também é que a gente, dentro do Instituto, a gente criou, né, além da nossa Câmara de Compensação, uma unidade para poder gerir esses recursos. Ele não ficou solto. Quando a gente chegou no IBRAM, você tinha a compensação ambiental sendo calculada na área de licenciamento e a área que fazia a destinação dos recursos, que é de áreas protegidas, descia o processo e não tinha um pai. Isso ficava andando de cima para baixo e não saía nada, porque ficava parado, só andava a coisa quando o presidente cobrava. E aí a gente, não, vamos institucionalizar. Nós fizemos uma caixinha responsável por gerir todo esse espaço. Se ocorrer, que eu estou vendo o tempo ali. Então, o grande diferencial, além dessa área da unidade, né, nossa de gerenciamento de compensações ambientais e florestais, foi a gente trabalhar sempre, porque você pode fazer 3 formas o investimento da compensação. Você pode fazer a da ação de bens móveis e imóveis, o depósito de recursos. O depósito é o pior dos caminhos, porque se você deposita em uma conta vamos sei lá, do governo do Distrito Federal, mas tem que ser do órgão, você tem que licitar. Só a licitação do projeto vai demorar mais uns 6 meses, e depois você vai fazer a licitação para execução do projeto. E nisso a gente demora 1 ano para começar a se pensar em executar alguma coisa. Então, a última opção que a gente hoje não trabalha com depósito nas nossas contas. O que a gente faz hoje? Execução direta de serviço. Qual é o que é? A gente pede ao empreendedor, a gente apresenta ao empreendedor, a gente calcula na fase do licenciamento, ele assina um termo de compromisso conosco de executar tal empreendimento no valor calculado, vamos dizer que seja 3 milhões. Eu digo para ele, você tem que fazer uma copervia, você tem que fazer uma guarita, tem que fazer uma sede, e dou o formato disso, que já temos no órgão, né? Você tem que, a nossa copervia tem que ter, você especifica para ele como você quer isso, e dá o formato dentro do desenho da sua unidade. E ele executa até 3 milhões de reais, mas isso já é calculado antes. Ele executa, não passa 1 centavo pela nossa conta. Nós não internalizamos os recursos. Então, é execução direta pelo empreendedor. E depois a gente só recebe, damos, né, vamos dizer, depois a quitação, né, da compensação, depois que a área técnica analisa que realmente que eram 3 milhões de reais a ser investido, e a nossa área técnica, após a execução das obras, vê que realmente foram 3 milhões destinados. Então, isso foi um grande diferencial que a gente tem, e eu vou passando aqui, porque eu quero chegar à unidade orgânica responsável para poder monitorar as compensações, e o termo de compromisso, que garante, né, durante a LI,
vamos dizer assim, que um empreendedor faça um investimento. Nisso, nós temos em 2010, vocês veem que não tem nada ali, é 148 mil mesmo, reais. Para 2011, a gente assinou 4 milhões, né, mais de 4 milhões de reais, de termo de compromisso. 2012, 8 milhões. 2013, 25 milhões. E 2014, já tinha sido assinado 13, e estamos acabando agora para ver se a gente acaba, porque esses 43 milhões são com 2 grandes empreendedores da iniciativa pública do governo do Distrito Federal. Aí está tendo um acordo com desses 2 grandes empreendimentos, que dariam 43 milhões para ser assinado esse ano. Então, hoje, como está hoje, sem esses novos valores, nós temos, lá no IBRAM, já assinado e executado, né? Nós temos executado já, da área privada, 18 milhões e pública 95. Por quê? Da pública 95 e tanto, é porque a pública não quer pagar? Ela não quer? Não, porque a pública tem o mesmo problema nosso. Eu peço para o órgão governamental e digo para ele fazer uma copervia. Ele vai ter que fazer a licitação, ele vai levar todo aquele tempo. Quanto à iniciativa privada, vocês veem a diferença, um fez 1%, né? Aquele que eu compensei via iniciativa pública. E a privada não, já mais de 42% já foram executados, o resto está sendo executado agora. Então, quer dizer, é a diferença da velocidade. Eu até brinco que 86666 não é um número, né, assim, é um número não muito abençoado, porque ele veio para não dar certo mesmo, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre pensando nisso, não internalize recursos, porque isso só vai dificultar a sua gestão com as compensações. Eu vou passar. Então, agora é o resultado. Esse é o Parque de Jequitibás, aí vem aquele conceito realmente das pessoas se apropriarem dos espaços. Ele fica em Sobradinho, foi um que a gente entregou, né? Aí com sede, com área para lazer, contemplação. Esse outro é no Guará, uma reivindicação de mais de 20 anos, então tem uma área de lazer também. Esse aqui, em Águas Claras, ele já existia, mas nós teve mais de 3 milhões de investimento. Esse aqui é um parque que a gente tinha uma piscina que estava há 8 anos parada, e hoje, final de semana, nós temos mais de 5 mil pessoas, contando sábado e domingo, frequentando, e você vê as famílias chegando lá. Isso aqui dá vontade da gente fazer as coisas como gestor público, porque a gente sabe a importância desse parque para as pessoas. É evidente que, internamente, o colega até falava do Parque Nacional, e ele é do ICMBio, o Parque Nacional não é gerido pelo IBRAM, ele é gerido pelo ICMBio, né? Não somos nós. Mas essa resistência, quando eu cheguei para botar compensação aqui, o colega do IBRAM falou assim: presidente, o senhor devia aterrar a piscina, que ela estava vazia, e plantar umas árvores em cima. Eu digo, gente, aí é demais, né? Eu digo, não, nós vamos fazer. E hoje nós estamos com um parque com muita visitação. Então, ainda é do nosso Saburononhama, que é em Taguatinga. Esse é o Parque Asa Sul, também saiu do zero. Sudoeste, que saiu do zero também, parque urbano. Dom Bosco, que é um parque histórico, no DF foi totalmente revitalizado. Areal, uma área carente, então hoje ela tem. Samambaia, lá em Brasília. Olhos d'Água. Lago do Cortado, a gente fez uma trilha suspensa, tem uma cachoeira no meio de Taguatinga, e a população não sabia disso. E esse aqui é um centro de prática sustentável, que a gente implantou, onde tem, lá em Brasília, educação ambiental, e ele foi todo construído com reuso d'água, telhado verde, então, ventilação cruzada, e aí tem os nossos viveiros para mudas, né? Então, também foi com recursos. Então, a gente, agora, eu brinco até com o Ricardo, a gente tem o nosso hardware. A gente conseguiu, com a compensação, construir, fazer o físico. Hoje, a dificuldade é fazer isso que nós estamos discutindo aqui. É o software para rodar isso. Vou dar um exemplo no Parque Dom Bosco. Lá no Parque Dom Bosco, nós implantamos, investimos mais de 3 milhões. Já está consolidado, já temos lá o investimento, já foi entregue, já demos a quitação ao empreendedor, que, nesse caso, até é Inframérica.
lá a gestora que substituiu o Infraero lá em Brasília. Só que a gente tem um problema. A gente comprou uns carrinhos elétricos para levar a pessoa até a beira, pessoas com necessidade de locomoção. E eu não tenho como colocar o agente de parque com mestrado e doutorado para ficar guiando o carrinho está parado, porque eu não tenho como rodar o software, eu não tenho as pessoas. Então, é isso que é o novo desafio dentro do Brasília. Esse é o nosso próximo desafio, a construção e implementação de um modelo de gestão para os parques nossos, porque o investimento a gente tem como fazer. Agora, com esses recursos, eu não posso pagar a manutenção, porque ninguém fica torcendo que sempre tem um dano para compensar. Eu tenho que ter, sim, um mecanismo para poder fazer com que esse, vamos dizer assim, o investimento que a gente fez não se perca com o tempo. Então, era isso, gente. Queria agradecer e estamos à disposição também. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Tomás me apresentou, eu sou Ricardo Birman. Eu vou falar para vocês a respeito de uma experiência que nós tivemos. Nós estamos em andamento, um processo de aprendizado, na verdade, lá em Brasília ainda. Mas antes disso, eu queria só fazer abrir um pequeno parênteses. Além desse projeto, a minha família está envolvida aqui em São Paulo com o processo de gestão do Parque Burle Marx, aqui em São Paulo, que é um parque relativamente pequeno, 150 mil metros, mas que foi o primeiro parque público a ser administrado privadamente na cidade. É uma experiência que já tem 20 anos, e nesses 20 anos de experiência nós aprendemos um pouco sobre o que deu certo e o que não deu certo nessa relação com a Prefeitura de São Paulo e com esse modelo de convênio, que na verdade era um processo de gestão compartilhada. Como é que eu passo aqui? Tá. Bom, mas tendo feito esse parênteses, eu queria situar vocês a respeito desse projeto de Brasília, no qual eu estou diretamente envolvido. Aqui, a cidade de Brasília, para quem conhece, essa imagem ela não coube, por causa do zoom, mas enfim, a cidade está aqui, a cidade inteira está dentro desse círculo, e aqui a gente tem a primeira cidade satélite na saída norte de Brasília, que se chama Sobradinho. Essa distância são 15 quilômetros, mais ou menos. É muito próximo. Essa área em branco é a área de propriedade da urbanizadora Paranoazinho. Então, é uma empresa fundada exclusivamente com a finalidade de desenvolver esse terreno. E, como vocês podem ver pelo mapa, é uma área gigantesca. A cidade de Sobradinho caberia dentro da propriedade da urbanizadora Paranoazinho. Urbanizadora Paranoazinho, então, ou simplesmente UPSA, é essa empresa gestora desse projeto. Um projeto que a gente estima que vai levar aí coisa de uns 40 anos para ser totalmente desenvolvido. Aqui só mais um slide para mostrar então essa relação. A gente tem dentro da fazenda algumas áreas ocupadas, diferentemente de outros lugares do Brasil. Essa é uma área ocupada ilegalmente também, mas são condomínios de classe alta. Então você tem casas de R$1 milhão com 3 carros, piscina, e ele não tem a escritura da casa dele. É uma situação muito particular em Brasília. E logo ao lado, a cidade de Sobradinho, que essa sim é uma área regular. E tem áreas aqui, digamos assim, não urbanizadas ainda, onde vai incidir principalmente o projeto de urbanização que nós estamos desenvolvendo já há 7 anos. O Newton, que está aqui, meu colega de painel, é o presidente do IBRAM, ele vai poder falar um pouco mais sobre a experiência que eles têm tido com compensação ambiental lá no DF. Eles criaram, nos últimos 4 anos, um modelo muito interessante de regulamentação do mecanismo de compensação ambiental, que tem permitido, basicamente, que os recursos cheguem a seu destino final, que é um dos problemas, eu acho, da compensação ambiental no Brasil hoje. Você tem um fundo que acumula volumes imensos, mas a destinação, esse volume ele é arrecadado às vezes ou fica provisionado, mas ele não chega a ser de fato virar alguma coisa, alguma melhoria numa unidade de conservação, num parque, alguma coisa. E lá em Brasília eles têm tido muito sucesso. Eles criaram um mecanismo de muita transparência. E para nós da iniciativa privada, transparência é sempre bom. Eu vou deixar para o Newton falar os números, para ele receber os aplausos por isso. Mas é uma coisa muito interessante, e aí lá a gente tem muita certeza de como esse
essa compensação vai ser calculada, é uma planilha que você baixa no site deles, a planilha, então você tem certeza absoluta de como esse cálculo é feito, e além disso você sabe exatamente onde ela vai ser aplicada. Inclusive, recai ao empreendedor a obrigação de executar as obras ou executar os serviços que vão ser o objeto da compensação. Então, ao invés do recurso parar num fundo que é gerido pelo Instituto Público, o próprio empreendedor vai lá e executa diretamente a obra que precisa ser feita. Com a nota fiscal desse serviço, ele abate a sua compensação ambiental. Com isso, como eles conseguiram, esse caso de sucesso, e realmente revolucionaram os parques de Brasília nesses últimos 4 anos, a gente pôde, em cima disso, dar um próximo passo, que é essa nossa proposta. Desculpe, aqui é só um resumo, então. Eles têm o nosso projeto tem um grande volume de destinados à compensação. Dentro daquele projeto, vocês podem imaginar 40 anos de desenvolvimento, que a gente vai ter, em várias etapas, a aplicação do Instituto da Compensação Ambiental, e, por isso, vamos ter um grande recurso para compensação. Se, digamos assim, o nosso cenário, né? Com esse recurso de compensação, porém, ao invés de simplesmente executar uma obra, fazer uma guarita de um parque ou fazer uma cerca de um parque, a gente começou a se pensar, bom, como é que a gente poderia usar esse recurso ou, dentro desse processo de longo prazo, gerar mais qualidade ambiental, urbana e qualidade de vida. Aqui, de novo, eu tenho visto, é muito interessante eu ver esses painéis todos, esse evento fantástico, parabéns à Arquifuturo e ao CEMEIA pela organização, mas falou-se bastante das unidades de conservação, parques nacionais, e lá em Brasília, no nosso caso aqui, como vocês estão vendo, é um contexto mais urbano mesmo. Quando a gente pensa em parque, a gente pensa muito mais em lugares, como o Fred nos ensina, do que uma coisa que tem uma função exclusivamente de preservação. Dentro desse espírito, então, pensando sobre como gerar essa qualidade ambiental, qualidade urbana, nós chegamos a uma proposta que apresentamos ao órgão licenciador de criar, na verdade, modelos replicáveis, ou seja, ao não utilizar esse recurso simplesmente para ir lá instalar uma guarita que depois ela não tem uma equacionada a solução para a sua manutenção, para a sua gestão, ou você tem a guarita, mas não tem o guarda para colocar dentro da guarita. Então, nós tentamos buscar um modelo que seja replicável e que seja sustentável no longo prazo. E isso é isso que eu quis dizer, então, que o reflexo social e ambiental da aplicação do recurso compensatório seja perene e sustentável. A nossa proposta, então, que nós fizemos ao órgão, que nós estamos discutindo com eles agora, é criar um modelo de gestão compartilhada para os parques públicos urbanos do Distrito Federal. A nossa ideia é criar conhecimento, a nossa ideia é criar como se fosse um manual ou uma cartilha para aplicação de modelos de gestão compartilhada nos parques. Não que nós tenhamos interesse de gerir parques no Distrito Federal, não é o nosso objeto. A nossa intenção é construir o conhecimento para que esse modelo possa ser aplicado. É claro que vislumbramos com isso que no futuro também a possibilidade de aplicar um modelo desse num parque que nós pretendemos criar dentro do nosso projeto, que é um parque bastante grande, um parque linear de 3 milhões de metros quadrados. Os passos, então, para isso são um diagnóstico que já foi feito pelo órgão ambiental. Eles têm um projeto Mapear que identifica as principais deficiências e carências dos mais de 70 parques que eles têm lá. Isso é um material bastante importante, tendo subsidiado bastante o nosso trabalho. E aí pretendemos fazer um seminário com experiências internacionais e nacionais a respeito dos diferentes modelos de gestão. Gestão e regulamentação. Como se regulamenta essa relação entre o privado e o público? A gente discutiu muito, inclusive com o órgão, um tempo atrás, se haveria necessidade de se fazer realmente um seminário, se a gente não poderia passar direto para as próximas etapas, mas vindo aqui hoje, eu tenho mais certeza do que nunca de que esse diálogo e essa troca são fundamentais para a construção desse conhecimento, para a construção desse modelo. Hoje aqui, inclusive, várias pessoas que falaram aqui, eu já fico imaginando que seriam convidados ideais para o nosso painel, que provavelmente vai acontecer no ano que vem. Com base nesse seminário, com base nesses diálogos, na consultoria de algumas pessoas que nós pretendemos contratar, principalmente advogados, a gente criaria, então, o que a gente está chamando de um framework técnico e jurídico, ou seja, um arcabouço técnico-jurídico, a partir do qual o IBRAM poderia, por conta própria, implementar uma gestão compartilhada. A vantagem de se fazer isso através de um projeto, né, que está utilizando recursos compensatórios, ou seja, um projeto que vai ser desenvolvido pela urbanizadora como empreendedora,
é que você consegue chegar nessa solução em um prazo muito curto. A gente, como iniciativa privada, temos a vantagem de ser muito ágeis. Então, nós, uma vez aprovado o recurso da compensação, em 30 dias a gente pode estar com os advogados trabalhando e em 60 dias pode estar com o produto pronto. Então, nisso a gente incluiria aqui todas as minutas de contratos de convênio, minutas de editais, tudo isso a gente vai criar uma cartilha mesmo que vai ficar à disposição do órgão, que tem muito interesse em implantar esse negócio. Além disso, como último passo desse processo, a gente implementaria, em conjunto com eles, 3 casos pilotos. E é isso, nós estamos muito animados para fazer isso a partir do ano que vem, a implantação desses 3 primeiros parques, que a gente ainda não selecionou, em Brasília, seria uma possibilidade de realmente levar a cabo esse processo e testar e estressar esse modelo que nós criamos. O Newton vai poder explicar um pouco mais, eu achei que ele, inclusive, ia falar antes, mas ele vai dar o background, assim, os fundamentos, né, que é todo esse sistema de compensação ambiental muito bem regulamentado, muito transparente e muito bacana, que permite que a iniciativa privada desenvolva a sua criatividade para contribuir com o Estado em coisas como essa. Para não estender o meu tempo, eu agradeço só isso, depois a gente fica para as perguntas. Obrigado. Nilton, parabéns pela apresentação e principalmente pela inovação. Acho que isso foi o que motivou aqui o CMEI Arco Futuro a convidar essa apresentação, porque, de fato, pressupõe, eu acho que, acima de tudo, a gente ouviu aqui até o Pedro falando, quer dizer, coragem, né? Coragem de inovar, né? Quer dizer, o que a gente tem assistido muito na máquina pública, de um modo geral, às vezes, uma complacência. De fato, é muito difícil inovar. Quer dizer, você tem um marco regulatório e você tem questões culturais e, às vezes, questões corporativas muito complexas e, às vezes, ideológicas, né, ultimamente muito fortes, que acabam sempre remando contra esse tipo de inovação. E, de fato, o que a gente também viu aqui é um caso de que coragem de um gestor público de apresentar a cidade e trazer uma inovação que permita, de fato, uma transformação com impacto de escala importante para as cidades. Eu acho que eu queria começar e aproveitar já a sua última colocação, porque essa é que fica a dúvida, quer dizer, exatamente o que você colocou, muito bem, você equacionou o hardware e agora você tem um problema de software, né? Como fazer a sustentação desses parques? O que vocês estão pensando? Qual é o projeto do IBRAM no sentido dessas... É concessão? É PPP? Enfim, quais são as alternativas que estão aí no cenário que vocês estão desenhando e o que vocês estão pensando efetivamente para essa transformação? Foi o que eu tinha... Na verdade, o Ricardo ele já tinha adiantado uma das soluções que nós estamos buscando. Na verdade, a gente está com uma parceria com a urbanizadora Paranoazinho. Vamos pagar, na verdade, quem vai pagar é o empreendedor. Nós vamos diminuir do valor a ser compensado esses estudos que nós estamos fazendo e vamos pegar vamos ter um marco regulatório. Nós hoje temos, né, a parte toda, né, do investimento, que está indo bem, como eu mostrei, nós estamos chegando a um valor robusto, já fizemos 15 unidades, para dar uma noção, na antiga gestão foi feito um parque, em 10 anos, com 3 anos e meio, iniciamos 15 parques, porque parque a gente sabe que nunca conclui, né? Ele pode começar, mas acabar, nunca vai acabar. Então, nós estamos com 15, e agora em obras, estamos com 30 parques sendo desenvolvidos, são 73 no Distrito Federal. Então, o investimento, né, nós temos como fazer. Agora, gerir essas áreas, aí cada dia que aparece um parque, no dia da inauguração é uma festa, né? Toda a comunidade, porque a comunidade ela é beneficiada de várias formas. Aquele que compra, que tem a sua casa de frente para o parque, que era um terreno que era usado para o quê? Para entulho, jogar entulho, para uso de drogas, né, para assaltos, né, tudo aquilo que a sociedade tem, assim, que ela faz de errado, ela pega aquela área verde e faz dentro dessa área. De repente, ele ganha um parque. Então, tem uma grande festa, né? A casa dele fica, o apartamento, alguma coisa, venha morar de frente a um parque. É isso que é o chamamento. Ele fica muito feliz. Mas, para mim, já gera um problema. Eu tenho que botar lá, agora, um gestor da unidade, então, são mais 15 a 20 servidores deslocados para essa unidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho um concurso nesse mesmo período. Como eu disse para vocês, fizemos 15, estamos fazendo mais 30. Daqui a um ano, nós temos 45 problemas a serem resolvidos. Então, esse agora é o desafio. Então, temos que correr para poder fazer. Agora, a melhor forma, nós realmente estamos vindo buscar aqui,
com vocês, porque nós não temos, não, por isso que a gente está participando. Nós não temos essa fórmula, vamos contratar a empreendedora vai contratar os estudos e vamos fazer modelo em 3 unidades nossas para tentar desenvolver e deixar para o órgão vamos dizer, esse novo mecanismo. E eu acho que no Brasil não temos ainda consolidado isso, né? Tomás, posso só complementar? Para dar uma noção de escala, o projeto da urbanizadora, na primeira das primeiras fases, tem que pagar a título de compensação ambiental coisa de 6 milhões de reais, na primeira fase, só na atividade inicial dela. Nós estamos propondo ao órgão destinar 300 mil reais. Quer dizer, a gente está falando de um valor muito baixo, e com 300 mil reais a gente consegue desenvolver um estudo super robusto, super bem embasado, estudar vários outros modelos que existem no Brasil e fora e trazer isso para construir esse conhecimento. A gente tem lá um exemplo, para construir uma pista de Cooper, a gente gasta R$1 milhão. Agora, com 300 mil, a gente consegue talvez montar um modelo jurídico e técnico que dê embasamento para algo que possa ser aplicado em todos os 70 parques. Então, tem esse aspecto que acho que é muito importante. Eu acho que esse ponto é extremamente importante. Eu não lembro quem, em algum arco futuro, disse que nós somos o país do hardware. E a gente esquece do software. E é uma verdade, né? Quer dizer, se replica em vários planos, né? Enfim, na escala urbana, na escala nacional, que se acaba sempre construindo. A gente tem muita necessidade de visualizar a materialização, né? Esse hardware de construção. Acho que é também uma característica da promoção política muito em torno disso, e a gente acaba esquecendo depois a gestão. Então, acho que esse ponto é extremamente importante. Isso se aplica a parques ou pode se aplicar a museus, né? A gente tem uma profusão de museus que foram criados recentemente no Brasil, e esse é um outro drama que vai estar se apresentando nas cidades, porque, obviamente, não há recursos para tudo isso. Em vez da gente consolidar como uma prática que já foi muito comum no exterior, a gente continua abrindo novos espaços culturais, e depois tem sempre um problema dessa sustentabilidade. Então, no fundo, esse é um problema que a gente tem identificado que se replica, de um modo geral, na administração pública como um todo. Então, acho que essa questão da gestão é muito importante, principalmente a questão do software, né? Como trazer realmente modelos que tragam sustentabilidade. E eu gostaria aqui de lembrar a apresentação da Lídia Ragonan, que fez hoje de manhã do Rethinking Park, em que realmente é um estado, quer dizer, de maturidade, né, institucional, né, e eu diria até de civilização. Eles não têm um problema de sustentabilidade de parques, mas eles já estão preocupados quando eles vierem a ter, se eles tiverem, quer dizer. Então, na realidade, esse tipo de planejamento, quer dizer, esse tipo de antecipação, o problema é que eu acho que é fundamental, e aí a gente bate, de fato, de novo na questão do planejamento, que é uma lacuna ainda a ser preenchida aqui na nossa administração, do modo geral, né, com raras exceções, e por isso estamos muito honrados de tê-lo aqui. Eu ia te perguntar agora, quer dizer, do lado do empreendedor, né, vocês enfrentam em São Paulo hoje um problema complexo, por causa de um projeto que também pressupõe uma área pública de uma grande praça, né, em troca de um terreno que tem uma construção, numa das áreas mais movimentadas, tem um conceito do placemaking, e vocês vêm enfrentando aí uma questão, enfim, jurídica, burocrática, meramente burocrática, e tem enfrentado uma dificuldade muito grande. Qual foi a motivação? Então, também, muitas vezes, o que você percebe, quer dizer, vocês estão há anos para resolver um problema, e isso é uma tônica também dominante, e, às vezes, talvez seja melhor você não arranjar dor de cabeça. Faça o arroz com feijão e você vai executar e, talvez, buscar o seu resultado muito antes. Eu queria ouvir um pouco em Brasília, e me parece que é um pouco isso. Talvez vocês fossem também pelo método tradicional e daria muito menos trabalho, e talvez vocês tivessem o resultado de vocês, ou o ROI de você, muito mais rápido. O que motivou também essa busca, essa interação e esse trabalho conjunto, né, no sentido de trazer uma inovação e participar dessa transformação? Quer dizer, do lado do empreendedor imobiliário, que no Brasil é muito estigmatizado, qual foi o motivador dessa iniciativa, que se repete não só em Brasília, mas em São Paulo, que é um outro projeto que a gente tem acompanhado? Eu costumo dizer que o empreendedor imobiliário no Brasil sofre bullying, né? Porque todo lugar que ele vai, ele é muito mal visto. Mas eu acho, e também preciso dizer, Thomas, que não estou diretamente trabalhando na gestão desse projeto de São Paulo, mas, em linhas gerais, eu acho que o que a iniciativa privada precisa é de uma segurança institucional. Ela precisa saber que ela pode confiar no poder público para fazer aquilo que é o papel dele.
Aqui, e isso não só em Brasília, em São Paulo tem muitos órgãos em que a gente tem essa dificuldade. É muito difícil você lidar com um órgão que você não sabe se vai te responder, com que base, em que critério ele vai te responder, qual vai ser a exigência, como é que ele vai calcular essa exigência. Por isso que eu acho que quando o setor público faz o papel dele e cria um mecanismo em que não cabe a eu ir lá falar com o Newton e discutir a compensação ambiental. Eu baixo no site a planilha e faço a conta eu mesmo no meu escritório. E quando chego lá, o técnico fez exatamente a mesma conta. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. Isso permite a gente, isso acho que expande um pouco a nossa mente. Permite que a gente agora vá trabalhar nas coisas que a gente gostaria de estar trabalhando todos os dias no Brasil, né? Sendo criativo, sendo inovador, buscando novas soluções. Acho que todos nós queremos, isso não é eu tenho repetido isso não é um monopólio de um ou outro setor da sociedade. Acho que todos nós queremos sociedades melhores. E todos nós temos capacidade de contribuir para isso. Agora, é importante para nós, da iniciativa privada, como você disse, que tem outras dores de cabeça para resolver, se você tiver que dedicar dentro do seu tempo, você só tiver tempo para resolver a sua dor de cabeça, porque ela consome o seu dia inteiro, você realmente não vai poder fazer mais nada, assim como com todos os outros setores da sociedade é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você tem as condições necessárias para poder trabalhar naquele algo além, aí a gente se dedica e gosta e tem vontade, e acho que essa experiência de Brasília, apesar de a gente estar começando agora essa discussão, eu espero que a gente possa realmente fazer uma coisa muito bacana lá. E a gente está se inspirando nisso, não só em convênios, o modelo do Parque Burle Marx aqui, que a gente já viveu esses 20 anos, tem muitos problemas com os quais a gente aprendeu, a gente quer mudar, mas a gente tenta pensar, vamos pensar grande, quais são os grandes exemplos? O Fred, hoje de manhã, mencionou o Bryant Park, de Nova York, que era um espaço abandonado, usado por usuários de droga, só se via comportamento antissocial. E hoje, para quem conhece Nova York, é uma coisa assim inacreditável, né? Outro exemplo de Nova York também, Nova York é uma inspiração, o fechamento da Broadway lá no Times Square. Então, a gente pensa em inovar no ponto de vista de espaço público, não só de parque, não só de áreas verdes. Newton, foi feita uma pergunta aqui para a Cecília, quando ela apresentou o projeto do Rota Londres, e que eu queria também estender a você, que é o drama da descontinuidade política no país. A gente, sem dúvida nenhuma, quando você fala em planejamento pressupõe longo prazo. Seria completamente pueril imaginar que a gente transforma qualquer nível de cidade sem um planejamento de longo prazo. Essa é a realidade das empresas, é a realidade da gestão pública, é a realidade das cidades. E esse é um drama no país, a gente está acostumado a essa descontinuidade, de fato, a gente tem aí uma inovação extremamente, enfim, com muita promessa, né, de transformação, que é a PPP do Parque Rota Lund, e a gente tem uma mudança política substantiva em Belo Horizonte, quer dizer, em Minas Gerais. Qual o impacto que isso pode transformar? A Cecília respondeu. Eu queria também te passar isso. Nós vamos ter uma mudança de governo em Brasília, definitivamente, e eu queria te ouvir, quer dizer, de que forma que esse sistema já está institucionalizado, ou que possa vir, enfim, uma nova plataforma, uma nova diretriz de governo que seja um retrocesso nesse processo. Como é que vocês encaram isso? Enfim, como que, de alguma maneira, vocês pensaram nessa projeção futura? Realmente, em Brasília, a gente vai ter uma troca já. Isso já é certo, porque o governador não foi para o segundo turno, então a gente vai ter um ou outro governador. Mas o instrumento da compensação ambiental ele já está consagrado pela regulamentação tanto do CONAMA como internamente em Brasília, com as nossas, tanto do CONAM, que é o Conselho do Meio Ambiente, lá do Distrito Federal, como as instruções do Instituto. Dá para alterar as instruções do Instituto? Dá, porque quem faz a alteração das instruções é o próprio presidente, né? Agora, a gente vê que nós já temos, aí não dá para retroceder em 45 parques, 15 porque já foram entregues e 30 porque já tem termo assinado e já estão em execução. Então, esses não tem mais. Mas o para frente, aí nós temos aquela dificuldade. Nós tivemos também que vencer internamente muitos obstáculos, porque, vamos dizer assim, a gente sabe vamos dizer assim, o colega do ICMBio estava relatando suas dificuldades a nível federal. No nível local, nós também tivemos, né? Tem colegas que têm uma visão que a unidade de conservação realmente não... Poxa, o cara chegou para mim e disse, você fez foi um clube, naquele que tem piscina, né? Mas a piscina já estava lá, né?
Eu apenas revitalizei a piscina e não aterrei como o outro colega queria que eu fizesse. Mas, quer dizer, e não trabalhar também é bom demais, porque, na verdade, quando a gente cerca e não deixa ninguém entrar, dá muito menos trabalho, porque agora, final de semana, entram 5.000 pessoas, né, lá. Então, a gente tem 5.000 pessoas demandando. Então, é mais fácil, e também é mais fácil não assinar, viu, gente? A gente é premiado por fazer um ofício durante o ano e mandar 5 vezes ao governador durante o ano todo, dizendo que não tem recurso para a área ambiental, que precisaria de recursos orçamentários, né? Isso é mentira. Tem né, a gente tem como, com compensação ambiental, que já está regulamentado, fazer as coisas acontecer. Mas a gente é mais fácil pedir, fazer um memorando e um ofício e só mudar todo mês, botando, né, 16 de janeiro, 30 de março, e vai até o final do ano, e na Semana do Meio Ambiente planta uma árvore com o governador, e todo mundo diz que você fez um grande trabalho, toma cafezinho, e não responde ao Ministério Público. Isso é servir a população, isso é ser servidor público, tem que ter responsabilidade. Então, vamos dizer assim, até onde deu para a gente ir, foi isso, 45 parques, vamos estar, né, já não tem como retroceder, porque tem termo assinado, já estão em execução. Para frente, é evidente que o novo gestor pode parar tudo, ter uma nova visão, né, do que está sendo implementado, porque a gente está fazendo, às vezes tem parque que tem problema fundiário, que ele está lá, mas tem parque que ele está com 70% dele com problema fundiário e 30% com área que não tem problema. O que a gente fez? Nós ocupamos os 30% que dava em área antropizada e botamos, porque a gente não podia esperar resolver os problemas fundiários, porque depois não tinha mais o que se fazer com 100% de ocupação no parque. Mas é porque a gente quer fazer o parque. Agora, se for esperar resolver todo o problema fundiário e todos os problemas que aparecem de próprios colegas que querem, veem mais dificuldades que deviam, e não vai implementar nenhum. Então, respondendo, eu acho que não vai ter descontinuidade. Eu acho que a gente está programando o seminário para o ano que vem, nós vamos deixar amarrado. E se o novo gestor quiser fazer o seminário para poder fazer o software, acho que na parte do hardware não teremos problema, porque isso daí já está incorporado na cultura do órgão e dos empreendedores. Agora, a parte do software tem que ser construída, porque ainda vamos ser acusados de estar privatizando espaço público, né, passando para a iniciativa privada. Então, a gente sabe que sempre tem essa discussão, mas eu acho que a gente consegue, se a gente fizer até lá a compensação ambiental, executar, junto com a Paranoazinho, alguns estudos e já apresentar, o novo gestor vai ter responsabilidade também de conduzir. Espero que vá um bom nome para lá, para dar continuidade. Tá bom. Nilton, parabéns mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite aqui para o nosso fórum. Quero também parabéns aí pela iniciativa, sucesso no projeto de vocês, e agradeço muito estarem aqui. Obrigado.